nossos convidados hoje. Então, hoje está aqui presente conosco o Prabhudevananda, Hare Krishna, a Devi Yoga Maya, Hare Krishna, a Márcia Regina, a Carla Galvão, Vânia Borges, Mariana Camargo, a Beatriz, Kátia, a Márcia Regina Moscato, o Marcos, o Carlos Marques, Flávia, a Vraja, a Vera Lúcia, Branca Alves, o nosso Bhakta Dhananjaya, a Luciana Brandão, a Emanuela, está chegando aqui agora o Tiago. Namastê, Hare Krishna, eu também, a Bhakti Tulasi Puja, também fazendo parte desse grupo tão auspicioso. E que sejam todos bem-vindos a esse sadhana, um dia para todos, Hare Krishna. Muito bem, Hare Krishna. Eu gostaria apenas de salientar, né, no verso que foi lido hoje, aí está sendo escrito qualidades que nós temos que desenvolver e já estão conosco, né? Quando se diz que essas qualidades elas são criadas por Krishna, assim, nós não devemos pensar de maneira cartesiana ou sistemática, pensando que em algum momento Krishna parou, meditou e elaborou para criar tal qualidade. Tá? Não é necessário pensar dessa maneira. Essas qualidades, elas são inerentes à existência de Krishna. Então, elas ocorrem simultaneamente à própria existência de Krishna. Elas são intrínsecas à existência de Krishna. Então, quando se diz que elas são criadas, é uma forma didática que os sábios utilizam para facilitar o nosso entendimento. Mas elas são emanações da própria existência de Deus, são intrínsecas à existência de Deus. Tá? E para nós, que somos, na nossa qualidade de almas cativadas ou magnetizadas pela ilusão externa, que é a simulação em que nós estamos inseridas como almas, a nossa condição é nós somos facilmente influenciadas pela letargia, que é a ilusão, né, a inconstância, a fragmentação. Nós somos, principalmente nós, as almas que nascem no planeta Terra, pelo seguinte motivo. O nosso planeta tem uma lua bifásica. E essa lua bifásica ela é muito próxima do planeta e ela exerce uma influência gravitacional sobre o nosso planeta, automaticamente produzindo uma influência gravitacional em um nível da estrutura do nosso corpo. Se fala, né, ainda não se tem não se tem a confirmação desse princípio, dessa partícula subatômica chamada graviton, que é o que daria consistência ao princípio da gravidade. Mas essa força ela existe, que é a força da gravidade. E a Lua, ela exerce pressão gravitacional sobre a Terra, portanto, ela exerce pressão gravitacional sobre os gravitons, que são as partículas subatômicas que interagem com a Terra. E o nosso corpo possui essa configuração de gravidade. Portanto, nosso corpo é influenciado ou sofre a pressão gravitacional que a própria Lua exerce sobre a Terra. Isso é um princípio físico. Inclusive, governos como, por exemplo, a França, o Canadá e me parece que a Coreia do Sul, nos períodos de lua cheia ou lua nova, eles aumentam o contingente de 15% de policiais na rua e também aumentam a quantidade de assistentes, psicólogos que dão assistência a pessoas com tendência suicida nesses períodos, porque
a Lua exerce uma pressão gravitacional sobre a Terra, que exerce uma pressão gravitacional sobre os gravitons e o nosso cérebro. Ele sofre a pressão gravitacional da gravidade, das águas, o nosso cérebro é líquido, basicamente 90% é água, e a água é um condutor de eletricidade. E a eletricidade pode provocar fogo, a eletricidade pode provocar acidentes. Então, a depender de como que as correntes elétricas elas são distribuídas no nosso corpo e, portanto, impactada, ou como ela impacta o nosso sistema nervoso central, isso pode gerar problemas psicológicos a ponto de um ser pensar em suicídio ou matar outra pessoa. E também acontece. Crimes passionais, crimes emocionais ocorrem com maior frequência nesses picos onde a Lua está cheia ou plena, ou quando ela está minguante ou nova, tá? Então, como nós vivemos no planeta Terra e essa inconstância, essa bipolaridade bifásica da Lua em crescente e minguante, é como uma respiração, mas ao mesmo tempo, como ela influencia a gravidade, ela influencia a gravidade influencia a nossa consciência, o nosso cérebro, portanto, a forma como nós reagimos psicologicamente. O nosso cérebro é uma farmácia que produz hormônios, e os hormônios é aquilo que faz com que nós tenhamos sensações. Então, as nossas sensações nada mais é que uma interação neurológica ou neuroquímica produzida a partir do cérebro pelos elementos químicos que descem na corrente sanguínea, e aí nós experimentamos emoções ou sensações. Então, isso faz com que nós sejamos vulneráveis à bipolaridade, ou seja, à inconstância, à fragmentação. E essa nossa inclinação à bipolaridade, à inconstância, à fragmentação nos tornam pessoas caprichosas, que têm uma tendência de fazer as coisas quando dá na cabeça ou quando a emoção permite. Então, nós somos movidas pela emoção e a nossa emoção é controlada pela Lua, e a Lua é bifásica. Portanto, basicamente, nós, seres humanos, somos praticamente bipolares. Isso é coletivo. Agora, algumas pessoas manifestam essa característica da bipolaridade com uma evidência maior, ou com uma pressão de evidência maior. Mas todos os seres humanos nascem em condição bifásicos. Eles são, ora, eufóricos, ora, depressivos. Então, essa situação ela deve ser superada pelos sábios de mente estável. E essa qualidade de estabilidade chama-se dhira, que significa constância, ou determinação, resolução. Por isso, foi dito no verso que uma das qualidades divinas, ou qualidades vindas de Deus, ou qualidades criadas por Deus, é a qualidade da resolução, ou seja, de ser resoluto, de ser fixo, determinado, constante. Somente uma pessoa fixa, determinada, constante, é que consegue ter paz na mente e no coração. Porque ela supera a influência da bipolaridade exercida pela pressão gravitacional de nós estarmos muito próximos de uma Lua que exerce pressão sobre o nosso planeta e que, portanto, exerce pressão sobre nós. E assim, nós temos que desenvolver a qualidade da resolução que nós já temos em nós. E como é que nós vamos fazer isso? Sadhana. O sadhana, ele nos coloca numa condição de controladores da nossa mente e das nossas emoções, tá? Então, o sadhana, ele pode começar de forma singela. O mínimo para produzir um resultado significativo ou perceptivo são 2 dias por semana. Esse é o estado mínimo do sadhana. E por sadhana, eu não estou querendo dizer necessariamente que você deve entrar na sala dos mantras e fazer mantras e orações conosco. O sadhana é universal. Mas o sadhana, ele sempre começa ao nascer do sol. Então, meditação, oração e evolução espiritual que começa às 10 horas da manhã ou ao meio-dia, quando a pessoa decide acordar por capricho, isso é vaidade, capricho, e não produz resultados satisfatórios em termos de estabilidade e controle emocional. Então, nós precisamos ter controle mental.
Para ter paz é preciso controlar a mente. E não há felicidade sem paz. Então, tudo começa com controle da mente. Controle da mente, estabilidade emocional, paz. Aí sim é que vem a felicidade. Depois que todas as operações anteriores foram feitas. Então, ter estabilidade mental, estabilidade emocional vai ser fundamental para que você sinta verdadeira paz e felicidade na sua mente e no seu coração. Portanto, você precisa necessariamente de ser um ser resoluto. E para isso você precisa de ter determinação, constância, sadhana. Então, nós sempre sugerimos que a pessoa exercite no mínimo 2 dias de sadhana. E na sequência, ela então pode ir gradualmente introduzindo mais quantidade do antídoto na medida em que ela vai suportando a pressão do remédio. E na medida em que ela vai aumentando o desejo de autocura, ela pode ir também aumentando a dose do remédio. 3 dias, 4 dias, 5 dias, até que ela se torne harmonizada com Deus e desperte continuamente junto com o sol. Então ela se torna um ser iluminado, porque ela está ligada ao sol. E ela então rompe com a escuridão e com a letargia e conecta-se absolutamente com o sol. Então esse ser, ele se torna então divino ou ligado à luz. Utista Jagrata, então para nós concluirmos aqui, né? Utista Jagrata Prapyavaram Nibhodata Kshurasya Dhara Nistitya Durataya Durgan Patastu Kavayo Vadanti. Desperta, levanta, não pare antes de alcançar a meta a qual você, ó alma, está 100% destinada, que é o seu despertar na transcendência. Então, essa é a qualidade primeira que nós temos que desenvolver para alcançar qualidades divinas ou despertar em nós as qualidades divinas. Constância. Determinação, constância. Então, você começa com 2 dias, são 2 olhos, 2 pernas, são 2 braços, o corpo é dividido em 2 partes, há 2 hemisférios cerebrais, então, um para cada hemisfério cerebral, para dar um resultado prático. E você mantém isso por 12 meses, que é o ciclo que o Sol faz no zodíaco. Em 1 mês, os resultados já começam a ser sentidos. Em 12 meses, você é um ser totalmente transformado, é outra personalidade, outro ser. E esse remédio, ele funciona. Basta ser tomado apropriadamente. E é para isso que nós abrimos, né, a nossa farmácia, abrimos a nossa clínica de cura, né, abrimos a nossa, a nossa senda devocional para que a gente conseguisse alcançar esse resultado, não apenas sozinhos, mas em grupo. E a sala dos mantras é a nossa sala de cura, o sadhana é o nosso remédio, e o cantar dos santos nomes é o prêmio que nós recebemos por sermos disciplinados e determinados em alcançar a plenitude da experiência mística de amor puro por Deus. Inicialmente, com compaixão por nós mesmos e por todas as entidades vivas que sofrem a pressão da ilusão ao nosso redor. Muito bem, eu não permanecerei na sala, eu estou concluindo, né, uma função de tratamentos para cerimônias de fogo e vou me manter aqui em conexão na sala dos mantras. E sugiro também que todos vocês que quiserem manterem-se conectados na sala dos mantras, mesmo após você tiver que sair, por exemplo, se você tiver um pacote de dados no seu telefone, você não precisa romper a ligação com a sala dos mantras. Você pode minimizar o telefone ou tornar o som do aplicativo Google Meet mudo e você deixa lá rolando para que você continue conectado, ancorado na sala dos mantras e recebendo a potência dos mantras. E aí você vai fazer o que você tem que fazer, dirigir, falar com o seu chefe, orientar as suas crianças, alimentar os seus bichinhos de estimação. Enfim,
Faça o que você tenha que fazer, mas não há necessidade em que você corte a sua relação. Caso tenha necessidade, aí tudo bem, não tem problema, mas não é obrigatório que você rompa com a sala dos mantras no meio, ou quando você tiver que sair, caso você pode manter a ligação. Por exemplo, eu faço muitas atividades enquanto estou conectado com a sala dos mantras. Tá? Então, isso também pode ser feito, porque na medida em que você vai apenas ouvindo o cantar dos mantras ou a dinâmica da terapia, você também está assimilando todos os princípios ativos do remédio que está sendo ministrado nesse momento. Tá bem? Muito bem. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me.